Muito bom dia, bom dia, bom dia. Terceiro dia do nosso devocional. E aí? Como que foi o primeiro? Como que foi o segundo dia? Você já cutucou muita coisa aí? Se prepare, porque é só o terceiro dia ainda, né? E hoje o nosso devocional vai estar no capítulo 6, que é o chamado para o arrependimento. Só para entender, né, para a título de conhecimento de você, que talvez esteja chegando aqui pela primeira vez, a gente está em um devocional, que é um devocional de estabelecimento. Essa foi a palavra para o devocional desse ano de 2026. Algumas pessoas ano passado me acompanharam, não foi aqui pelo YouTube, foi no grupo fechado do WhatsApp, que é o Comunidade Renovamente. Para quem quiser fazer parte desse grupo, receber mensagens, algumas coisas que eu compartilhar bem mais profunda, né? Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você estar entrando no grupo, tá bom? E ali é um momento de fortalecimento, de crescimento, de partilha também. E muito do que eu tô compartilhando com vocês nasceu, né, nesse grupo. E para esse ano, só lembrando que ano passado o Senhor deu os 12 dias, era caminhando em confiança. Para as meninas que estão no grupo sabem, né, como é que foi todo esse processo aí que a gente viveu. E para esse ano o Senhor deu estabelecimento. Ele quer nos estabelecer a sua vida, te firmar na palavra e na presença dele. Por isso que o tema é sendo firmada em Deus. E para para o dia de hoje, a leitura tá lá no capítulo 6. Mas antes, né, vamos apresentar esse momento, vamos orar, entregando mais esse dia ao Senhor, tá bom? Então feche os seus olhos aí nesse momento presente, esses dias, mesmo que você não tenha começado desde o primeiro ou tenha achado que você está atrasado, você não está atrasado, você chegou no momento certo. Pai, nós te apresentamos aqui mais esse momento de devocional. Que o Senhor venha revelar, que o Senhor venha nos mostrar, nos direcionar, nos guiar. Que a tua palavra, que a palavra que seja derramada, que a mensagem que será entregue através de mim, pelo teu Espírito Santo, seja a lâmpada para os nossos pés, seja aquela luz no final do túnel, Pai, no nome de Jesus. Tire todo o cansaço, toda distração, tudo aquilo que nos impede, Pai, de verdadeiramente estarmos aqui conectadas para receber, Senhor, aquilo que o Senhor vai nos ensinar. Fica conosco, é o que eu te peço no nome de Jesus. Nos fortaleça e fortaleça cada pessoa que vai estar aqui nesses 12 dias também, Pai. Para que ela não venha desistir, para que ela não venha parar no meio do caminho, mas para que ela venha ser constante, Pai. Para que ela venha ser firme naquilo que o Senhor a atraiu para mudar, para ajustar, para alinhar a vida dela com o plano que o Senhor tem para cada um de nós. É no nome de Jesus que eu declaro. Amém, amém e amém. Então vamos lá. O capítulo 6 diz assim, verso 1. Venham, voltem para o Senhor. Ele nos despedaçou, agora irá nos sarar. Aqui é nesse versículo que vai ser a mensagem. Mas eu vou continuar lendo os versículos posteriores, né? Ele nos feriu e agora nos fará curativos. Em pouco tempo nos restaurará e logo viveremos em sua presença. Como precisamos conhecer o Senhor. Busquemos conhecê-lo, né? Ele nos responderá tão certo como chega o amanhecer ou vem as chuvas da primavera. Amém? Então, aqui nesse único versículo que Deus diz, venham e volte. E o tema dessa, oh meu Deus, e o tema, né, de hoje, desse devocional, fala sobre que muitas das vezes desejamos a presença, mas
rejeitamos o processo. Como assim, né, Kaline? Quando a gente descobre, né, o nosso propósito, a gente fica muito nisso, né? Descobrir o propósito e tal, mas é toda uma maravilha. Mas a partir do momento que você começa a ver que o processo, né, para viver esse propósito é muito mais, vamos dizer assim, complexo, desafiador, exige muita coragem, exige muita renúncia, exige de nós, né, muitas coisas, né, muitas habilidades, se autoconhecer também. Uma vez eu tava com a minha coach, né, e ela disse, Kalene, os escolhidos de Deus não têm escolha. Gente, a sorte que eu já tinha passado por outro processo semelhante a essa frase e eu entendi, né, aquilo que Deus ele queria fazer. Mas o que eu quero dizer aqui com isso em relação a essa mensagem? Que Deus ele quer demonstrar o amor dele. Não que a gente ofereça sacrifícios, não que a gente, sabe, faça muitas coisas, porque no devocional anterior eu falei que às vezes a gente fala, eu tô fazendo para Deus, eu tô fazendo para Deus, mas eu não estou fazendo com Ele. E então Deus ele não quer, sabe, essa entrega superficial, porque se não for para fazer de coração, para você se entregar, para você estar ali inteira, melhor nem fazer, né? Imagina só você se entregar se entregar para um trabalho, para uma amizade, e o seu nível de entrega é aqui, é altíssimo. E o nível de entrega da outra pessoa é aqui. Então, aonde você acha que vai se sobrecarregar, né? É quem tá se entregando mais. De onde que vem a decepção? Vem de quem se entrega mais. Porque o seu nível de entrega é aqui, mas o da outra pessoa é aqui embaixo. E aí a gente sempre vai querer cobrar que o outro entregue na mesma proporção que a gente. E isso não é algo que deve se cobrar e exigir, isso tem que ser espontâneo. E essa espontaneidade só quem dá é o Espírito Santo, né? E Deus, ele não quer, né, holocausto, ele não quer o seu sacrifício, ele só quer que você aceite o processo, né, aceite esse firmar que ele vai fazer na tua vida, né? E assim que era o povo, né, eles queriam voltar para Deus, mas sem se arrepender. Muitas pessoas querem Deus como reparo e não como Senhor. Por quê? Porque quando eu olho para Deus como Senhor, eu tenho que me submeter, eu tenho que aceitar a soberania dele sobre a minha vida, a autoridade que ele tem sobre mim. Então, quando você tem dificuldade de se submeter a algumas autoridades, você também terá dificuldade de se submeter a Deus, se submeter ao seu marido, né? Toda liderança ou autoridade na nossa vida, meu olho tá ardendo, que você tem dificuldade de se submeter, isso revela também uma dificuldade de se submeter a Deus. E aqui, ai, só um minuto, tá coçando meu olho. Meu Deus, acho que é coisa da maquiagem. Peraí que vai melhorar. Vamos lá. Ai, vou dar uma pausa aqui. Voltei, meu Deus. Então, onde eu parei aqui, né? No verso 1. Ah, sim, como a submissão, né? Então, quando a gente tem essa dificuldade com alguma autoridade, a gente tem dificuldade também de se submeter, né? O verso 2 diz assim, quem está ferido quer a promessa, mas não o processo. Eles falam assim no verso 2, em pouco tempo nos restaurará e logo viveremos a sua presença, assim como precisamos conhecer o Senhor. Como precisamos conhecer o Senhor, no verso 3, né? Busquemos conhecê-lo. Então aqui eles falavam de Deus, mas não o conheciam profundamente. O verso 5, né, a palavra de Deus ela é como uma faca, ela cortava o orgulho, a ilusão, a religiosidade. O verso 6, ele quer dizer que Deus ele quer um coração e não a performance. Deus ele quer o seu coração, não a sua performance, não o seu resultado, não os seus títulos ou as suas conquistas. Ele quer o seu coração. O verso 7, né, é onde as pessoas buscam por amor em tudo e em todos, menos em Deus. Às vezes a gente mantém rituais, tradições, né, doutrinas,
paradigmas, crenças, métodos que as pessoas fazem, mas não mantemos a aliança. Olha isso aqui. Dizemos que temos, mas não vivemos verdadeiramente. Toda vez que Deus, ele move, né, para uma nova aliança, ele encerra o que é emocional, o que é raso, o que é desgastado e o que é repetitivo. E aqui quando ele fala, né, para o povo, volta, esse voltar é sair daquelas rotas de escolhas emocionais que levaram eles ali. A idolatria, né, a adultéria, toda aquela questão de pecados que eles tinham. E tudo isso para quê? Para que Deus reposicione. O voltar, muitas das vezes, não é muito aceito pela gente. Porque o voltar, dependendo da situação que você esteja vivendo, você pode interpretar e sentir como um retrocesso. Como se você está ficando para trás. Como se você pecou, errou e agora tem que fazer tudo de novo. E aí você não tem como recuperar. Se você voltar, não tem como recuperar. E aí quando você volta e começa a caminhar de novo, você quer fazer tudo de forma acelerada, né? Querendo pular etapas. E isso a gente tem que ter muito cuidado, porque para esse reposicionamento, para esse voltar que Deus ele chama, é para quê? É para te dar um novo entendimento. É para que você tenha uma nova autoridade. Nós temos autoridade. Só que a cada fase que a gente avança com Deus, na caminhada com fé, nos desafios que você vai vencendo, é como se fosse uma patente, né? Quem é da área militar ou já conviveu, né, ou conhece alguém, vai entender que para cada missão você recebe eu esqueci o nome que dá para aquilo, vou dizer uma patente aqui, né? No exemplo que a gente faz, às vezes, no treinamento, para cada desafio que a gente encara, que a gente faz, a gente recebe um bottom. Aquele bottom, ele me dá autoridade para dar alguns treinamentos, para ir em alguns lugares. Então, é mais ou menos isso. Esse voltar vai fazer você passar por situações que, se você não voltasse, você não passaria. E ao voltar, Deus ele te dá essa nova autoridade, um nível de obediência maior, né? Maturidade e entrega. É esse reposicionamento, esse voltar, ele vem para trazer isso, mas a gente só descobre isso no processo. Por exemplo, vocês sabem o que esse voltar significa, né? Vai trazer isso, mas de que forma vai trazer, como vai trazer, aí isso é o processo de cada um de vocês, né? E como que eu entendo, Kaline, que eu tô vivendo, né, esse processo de voltar? Quando algumas portas, né, eu vou falar estações aqui, tá? Quando você entende que essa estação de voltar chegou, de voltar a fazer coisas, de voltar a mudar de rota, de voltar para caminhos que você não deveria sair. Quando começa a fechar algumas portas que antes fazia sentido. Quando você começa a cortar vínculos emocionais. Quando você começa a ter mais responsabilidade espiritual, uma responsabilidade maior. Deus ele começa a te chamar para uma obediência nova, né? E ele te desloca para um lugar que você nunca esteve. Então, às vezes, o voltar nem sempre é um voltar físico, um lugar, uma geografia, mas às vezes é um voltar interno. Lembra? É o voltar a olhar para o coração. Porque talvez você vai perceber que muito nesses 12 dias vai falar muito sobre coração. Porque é exatamente, digamos que é esse altar que Deus ele quer que você reconstrua na sua vida. Que dê um lugar, um espaço somente para Ele, não para as outras coisas. O voltar seja isso, é voltar a olhar não para fora, mas olhar para dentro. E aí é onde começa a fechar, né? Esse reposicionamento, esse voltar, também é para encerrar um ciclo emocional, um ciclo espiritual, né? Aonde talvez você era muito governada
ou governado pelas suas emoções, e agora Deus, ele quer que o Espírito governe sobre isso. Então é um ciclo onde você vai estar desligando, se desconectando, se desprendendo de muitas situações que te limitavam, tá bom? É ele te desligando talvez de lugares que antes te sugavam, que te limitavam. Se nesse lugar que você não tá crescendo, você tá sendo limitada, você tá sendo oprimida, você tá sendo prejudicada, né? Vamos dizer assim, anulada. Deus, ele vai fazer com que você saia daí, porque impedida de crescer, de avançar, de amadurecer, você não vai. A não ser que você se entregue para essa zona de conforto, você tolere isso, você não queira sair. Né? Lembra que eu falei no vídeo, no devocional anterior, que Deus, aquilo que ele quer fazer na sua vida, primeiro você precisa querer. Então é sobre isso. Se você não quer sair desse lugar, ele não vai te forçar. Agora, se existe algo que internamente talvez você não tenha consciência, que realmente te leve, te impulsione a sair, aí sim ele vai começar a mover os pauzinhos dele lá pra te deslocar aí nesse jogo de xadrez. Ele vai te dar uma nova identidade ministerial, profissional, habilidades, criatividade, né, para você lidar não somente na área interna, né, mas também externo, fora da sua casa. Antes você era talvez a pessoa que ajudava as pessoas. E nesse processo de reposicionamento, de estabelecimento, você vai ser a que vai formar pessoas, né? Se você era aquela que auxiliava, aquela que ajudava, você já não vai ser mais aquela que apoiava, sabe? Você vai ser aquela que vai formar com as suas mãos, com a tua palavra, com o teu método. Você vai construir algo e não apenas estar ali como um suporte, né? Como um auxílio. Você vai ser, né, guiada talvez por lugares muito aleatórios, né? Mas para quê? Para que você, vamos dizer assim, construa estrutura, tá bom? E você vai sentir que você tá saindo dessa fase emocional, indo para a fase de governo, onde, vamos dizer assim, as pessoas, elas não vão te procurar somente para reclamar, as pessoas não vão te procurar para contar de situações negativas, elas não vão te procurar apenas para ter uma conversa, mas elas vão te procurar pedindo conselhos, elas vão te procurar porque aquilo que muitas das vezes é simples para você, sabe? Você fala assim, nossa, mas para mim isso é tão natural, para algumas pessoas isso é surreal, isso é incrível. E aí, isso que elas enxergam em você, ela vai te buscar para que você ensine, para que você mentorie, para que você ajude, para que você auxilie, para que assim como você venceu, você ensine ela. Eu tava até aqui escrevendo, né, antes de fazer esse vídeo, e me veio a seguinte frase, nem sei onde foi que eu escrevi, ó. Ah, tá. Tem gente que vai ser curada por aquilo que você viveu. Eu tava aqui lendo esse devocional antes de fazer o vídeo e me veio muito essa frase, né? Eu creio que não é somente para mim, mas é para muitas de vocês que vão estar assistindo, que aquilo que você, né, tá vivendo vai servir de cura, de inspiração, de refletir, de motivação, de esperança, de testemunho para outras pessoas também. Então, você será vista com uma autoridade até mesmo espiritual e emocional. Por quê? Porque você vai sair dessa fase de ser governada pelas suas emoções. As suas palavras, elas vão ter peso, por isso que as pessoas vão te procurar. Porque você não vai falar algo assim simples ou algo assim que é da boca para fora, não. As suas palavras vão ser direções. As suas palavras vão ser decisivo para algumas situações. Não que as pessoas vão depender de ti, mas é que vai ter momentos em que essas pessoas vão ser direcionadas a te procurar, tá bom? Você sairá de um coração que sente para um coração que é direcionado, para um coração que é dependente da presença. E aí é que vem.
essa nova aliança que Deus, ele começa a mover na sua vida. Por quê? Porque nesse processo todo de viver o seu propósito, que a gente foge do processo, é aonde Deus ele quer trazer você de volta. E talvez esse trazer de volta seja trazer de volta para a posição de filha, seja trazer de volta para uma posição que você não deveria sair, seja trazer de volta você para uma atividade, uma direção, uma decisão, um lugar, ou até mesmo uma posição interna ou espiritual que você não deveria ter deixado. Então, esse devocional de hoje que traga, né, possa ter trago para você aí, compartilha, deixa aqui um comentário para eu saber, ou então compartilha lá no grupo com a gente, né, para ter essa troca, para a gente saber, até mesmo para eu ter esse feedback de vocês, de que eu não tô falando, né, com o invisível aqui, mas eu sei que no tempo certo esse vídeo ele vai chegar para você, quando você estiver vivendo essa estação de retorno, que muitas das vezes a gente sente que é um retrocesso, mas na verdade é essa mudança interna e espiritual. Eu gosto de dizer que é um alinhamento, né? Esse período de estabelecimento, não somente dos 12 dias, mas também nos próximos 12 anos, é o quê? É Deus alinhando tanto o nosso emocional quanto o nosso espiritual e o corpo também, por quê? Porque o seu corpo, ele é o veículo que carrega a mensagem que Deus depositou na sua vida. Então, que esse devocional ele possa, né, ter ajustado ainda mais aí a sua rota, ter criado novas raízes, né, para que ao final desses 12 dias você esteja verdadeiramente, sabe, alicerçada na rocha, sua raiz profunda, para tudo aquilo que você vai viver ainda esse ano. Amém?